caros telespectadores e caros internautas. Mais uma vez com o programa Gente da Gente no ar. Eu não começo o programa sem agradecer a vocês que estão atrás das câmeras. Porque eu apareço, mas se não tiver vocês, eu não apareço, nem o programa vai ao ar. Muito obrigada, Kennedy, muito obrigada, Fragoso, a minha chefinha Gorete, que ela gosta que eu chame que ela é chefe, e Edivaldo, todos os outros, Baia, e muito obrigada a você também, meu telespectador, que sempre nos honra e me honra com sua audiência. Eu, hoje, vou entrevistar uma pessoa que eu reputo de um dos maiores historiadores do Brasil e o maior historiador da justiça do Brasil. Eu sei que você já sabe quem é, mas mesmo assim, eu estou dizendo que é o juiz de direito e pesquisador Claudemiro Avelino de Souza. Claudemiro, me permita lhe chamar de Claudemiro, claro, devido à nossa amizade anterior aqui a essa entrevista. Perfeito. Não vou lhe chamar de Vossa Excelência, não vou chamar de Claudemiro. Muito obrigada por ter vindo. O carinho é nosso. Claudemiro, você é uma pessoa assim, que o poder não lhe sobe a cabeça. Porque a gente vê muita gente assim, nem é juiz, nem é advogado ainda, e fica com o nariz em pé. Gente, o currículo das pessoas, a forma das pessoas trabalharem, faz com que a gente saiba quem são. Não precisa ninguém ser snob. Perfeito. O Claudemiro, ele é presidente da Academia Alagoana de Letras e Artes dos Magistrados. Ele é formado, além de direito, para poder ser juiz, né? Ele é formado em História. Ele é curador do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas. Pertence ao grupo de trabalho do Museu do Supremo Tribunal Federal, na ala da Associação dos Magistrados. Interessante, Claudemiro, como você vive tanta coisa? Os colegas perguntam onde eu acho o tempo, e eu até brinco dizendo que eu invento o tempo, né? Que quando a gente faz com amor algo, a gente sempre encontra uma forma de encontrar esse tempo tão precioso, né? Porque realmente o magistrado é uma figura muito ocupada, sobretudo nos dias atuais, onde a produtividade dos magistrados é aferida diariamente pelos órgãos censores e fiscalizadores e orientadores, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, a nossa Corregedoria Geral de Justiça, a ouvidoria também nos acompanha, de acordo com as reclamações que possam chegar de qualquer unidade, ou seja, a gente está sempre na espreita, né? Aguardando essas cobranças relacionadas com a demanda da atividade do juiz, que é muito intensa, muito variada. Realmente, a gente tem que ser muito prático para encontrar tempo para outras atividades. Mas eu gosto muito da atividade cultural de modo geral e, na verdade, eu sonhei antes ser formado em História do que propriamente em Direito. Desde menino que eu tinha essa coisa comigo. Eu gosto de colecionismo, eu gosto de ler muito. E Você é numismata? Numismata, tem uma coleção imensa de livros, né? Tanto de História do Direito como literatura, linguística e qual é a outra área também? Eu tenho 4 áreas que eu gosto muito, linguística, direito, história e literatura. Essas áreas é que você encontra na minha biblioteca. E Claudemiro, tem uma coisa assim interessantíssima. Você tem uma memória privilegiada, porque tem muita coisa na sua memória. E, pelo que eu sei, você não tem um HD externo. Recentemente, eu passei até por um teste desse, quando eu fui fazer esse trabalho no Supremo Tribunal Federal. Há, de certo modo, uma sabatina, né, com o convidado. E eu conseguia falar sobre
a história do direito e sobre as figuras importantes do direito no Brasil com facilidade, me referindo às datas, aos nomes, aos fatos, aos locais. História dos estados que eu nem convivo lá, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu falava de pessoas e fatos com uma certa segurança. E isso impressionou o pessoal que estava lá. Mas é o convívio com essa leitura constante, já leio sobre história do direito há muito tempo, e o acervo que eu tenho me ajuda a ter esses elementos informativos precisos, e até para que eu consiga tocar a minha pesquisa, eu tenho que ter um ordenamento mental cronológico para que eu consiga chegar onde eu quero, quando eu me proponho a estudar um tema. É como eu disse, as gavetas. É. Né? Numa gaveta guarda uma coisa, numa gaveta guarda outra, aí e por aí vai. E todos estão no mesmo móvel, né? E todos estão no mesmo, digamos, no mesmo prédio. Sim. Se for, sim. Se a gente colocar como se fossem apartamentos, né? Ou departamentos, todos no mesmo prédio. Tem até um professor de direito que exemplifica a necessidade de entendermos o direito como um todo, usando como metáfora a figura de um edifício. Você falou agora, eu me lembrei dessa aula antiga de direito. Porque a gente usa muito isso em florais. Que o floral vai entrando em cada areazinha que necessita do nosso cérebro, do nosso corpo. E realmente, né? Cada gavetinha tem uma coisa. Tem uma coisa. Aí como você é um pesquisador e um historiador, eu pergunto, você faz anotações? Demais. Faz na mão ou no computador? Nas duas coisas, mas quando eu me recordo de um fato ou vejo uma informação que eu estou longe da máquina, né? Eu já vou... os meus livros são todos assim, com abas de papéis, sempre dizendo, página tal, esse assunto, essa pessoa, tal. Daqui a 2 anos eu preciso dessa informação, quando eu vou no livro já estou em cima da página. Não vou mais perder tempo de procurar onde eu vi. Quando eu vejo uma informação importante numa obra, eu já assinalo, entendeu? E digo a página, coloco o tipo Tereza, melhor dizendo, Cláudia de Bulhões, e já a página que eu te vi, por exemplo. Então, daqui a 1, 2, 3, 5 anos, quando eu preciso, eu já vou em cima. Você pode chamar a Tereza, porque eu sei que é seu amor, é minha irmã de 85 anos. Eu agora me traí. Pode chamar a Tereza. Eu aproveito para mandar um abraço para ela. Tereza, Claudemiro está mandando um abraço para você. Quando você puder, até coloque as fotos de Claudemiro para a gente ver. Ô, Claudemiro, eu fico assim admirada. Quais os critérios para entrar na Academia Alagoana de Letras e Artes dos Magistrados? Primeiro, eu creio que são magistrados. Sim. Temos os membros efetivos, precisam ser magistrados. Ó, você com seu livro. Ah, sim. Que a gente ainda não chegou. Tem condição de botar ele e Tereza? Aqui, não, aí é o Dia da Memória do Judiciário. É o nosso museu. Vá passando. Aí, você e Tereza. Olha só. A foto ficou muito achapada. Eu acho que foi com a maneira que eu mandei, né, Kennedy? Mas tudo bem. Bela ideia, tá bom. Um abração para ela. E nós estamos falando sobre a Associação Alagoana de Letras e Artes dos Magistrados, Você né? perguntou o acesso. Acesso. Eu estava dizendo que para ser membro efetivo tem que ser magistrado, mas temos o quadro de membros honorários, né? Que a gente de vez em quando convida uma autoridade, uma pessoa para compor também esse quadro administrativo da academia. Academia, eu vou fazer uma pergunta que vou deixar Vossa Excelência de calça curta. Pois não. A academia tem tido atividades? Olha, a pandemia, ela freou muita coisa. Freou muita coisa. Nós estamos retornando e temos uma publicação a ser feita pela academia, um trabalho bonito, que foi a biografia de todos os patronos das cadeiras, trabalho de vários anos de pesquisa que eu fiz. E vamos publicar, eu creio, se não for esse ano, mas no próximo ano, no começo, já estaremos publicando essa obra. Mas, efetivamente, as academias, de modo geral, elas ficaram muito paradas e estão voltando, né? Isso é muito bom. A nossa também não está sendo diferente. E todos os patronos da Academia dos Magistrados foram magistrados? Não. Foram juristas. Juristas. Alguns, sim, magistrados, mas nem todos. Certo. Nem todos. É importante porque a gente vê assim, e também são de 40 associados?
ou 20? São 40. 40, São né? 40. É. 40 patronos. Patronos, Uhum. é. E os associados também são 40? Ou ainda não tem os 40? Não temos, está completo o quadro. Tá? Certo. São 40 cadeiras ocupadas. Eu acho... Houve falecimento de alguns, uns 3 faleceram no período da pandemia, inclusive, e nós, nesse retorno, iremos compor essas vagas, essas cadeiras. Certo. Porque, Claudemiro, nós estamos precisando dar uns sacodes nas academias. É fato. Certo? Porque a academia, atualmente, só está servindo para as pessoas dizerem, eu faço parte da academia tal. Agora, na verdade, as pessoas não trabalham pela academia e as academias estão sem movimento. Uma academia de líderes, ela pode ser muito importante para a comunidade, não apenas para os membros associativos, né? Associados, melhor dizendo, mas para a sociedade de modo geral, se ela tiver essa dinâmica de trabalho que nasce na essência da academia, né? Esse contato com a sociedade. E realmente, se a gente não tiver cuidado, acaba ficando um órgão meio que calado, parado, e isso é muito ruim. Por isso que eu já inventei essa publicação aqui, para ver se eu dinamizo, porque aí você faz o lançamento, as pessoas tomam conhecimento, estabelece um dinamismo entre a entidade e o povo, as pessoas, né? Você sabe que a minha entrevista é um pouco desorganizada. Não. Porque eu vou para um livre. Assunto, depois eu vou para outro. Sem problemas. Aí, Se eu não souber responder, eu vou dizer. Não, sabe sim. É o seguinte, as pessoas não sabem a diferença de sócios para associados. Você poderia explicar para o meu público que isso é muito importante, porque as pessoas têm mania de dizer, eu sou sócio da Academia Alagoana de Letras, eu sou sócia disso. Olha, uma entidade, qualquer que seja ela, tem os seus membros, né? São os seus membros. E você poderia, numa linguagem mais ampla, chamar também de sócio. Mas se você tem uma entidade dentro da entidade com fins culturais, então, para que você participe efetivamente e possa assim ser considerado e se fazer representar, você tem que ser associado, devidamente inscrito, identificado e com contribuição, inclusive, para aquele setor que representa aquela entidade. Porque eu sei que quando eu sou sócia do Grupo Gente da Gente, que eu tenho participação econômica ali no contrato social. Sim, né? Também, dependendo da cláusula. Se a entidade não tem fim lucrativo, não há que se falar nesse aspecto. Mas se tem, é evidente que você também tem direito a isso, é verdade. Você é parte integrante. Eu sou sócia, no caso, Perfeito, né? Perfeito. É porque, meu caro telespectador, aproveitando aqui o doutor, ninguém é sócio de academia, ninguém é sócio de ONG. Nós somos associados. Perfeito. Porque não tem fim lucrativo. Perfeito, é isso não mesmo. É? Uhum. Olha, eu tô pegando por osmose. Então, você nunca mais diga que é sócio. Você é associado. Perfeito. Você não é sócio do Rotary. Você é associado do Rotary. Isso e está mesmo. aqui no ar o meu convite ao doutor Claudemiro para fazer parte do Rotary Clube de Maceió Leste. Eu tenho uma admiração muito grande pela entidade e o trabalho que ela desenvolve. Eu já, inclusive, namorei participar, não só desse órgão, como outros também, desse setor, melhor dizendo, mas, ao meu tempo, né, eu viajava muito, como ainda continuo viajando, trabalho no interior, sou magistrado em Penedo, e ficava receoso de assumir o compromisso com as reuniões e ficar faltando, o que é muito chato, né? Então, por isso, eu me esquivei um pouco, mas admiro demais o trabalho social que é desenvolvido pelo Rotary. Admiro, acompanho também, inclusive, tenho impressos dele, tenho o que é produzido, que eu tenho chance de ter acesso, eu pego e leio, ou seja, eu conheço um pouco, mas não pude ainda trabalhar efetivamente, e a minha desculpa é essa, porque eu estou sempre no interior e tal, isso dificulta um pouco. Mas agora você está convidado a fazer parte dos associados do Rotary Clube Maceió Leste. Muito obrigado. Viu que ele não disse nem sim nem não. faz parte já da função. Vamos assinar o contrato logo. Da promoção. Como é que sua casa cabe
tanto livro e tanta pesquisa? Eu sei que já tem um bocado indo para o sítio, não tem? Tem. Na verdade, apartamentos, no modo geral, são unidades de espaço limitado, no modo geral. Não sei que seja muito grande, o que é muito difícil encontrar grandes, né? Tem alguns, evidentemente, mas não é a regra. O meu também não é grande e, portanto, eu preciso de espaço para guardar esse material e levo para um sítiozinho que eu tenho aqui na praia. Eu guardo minhas coisas basicamente lá. Que, por sinal, é uma coisa linda, o seu quintal. É tão triste o quintal dele, é um marzão. Mas eu não tenho inveja, não, que a frente da minha casa, o meu jardim o jardim é o mar, também. perfeitamente. Eu adoro o mar também. Claudemiro, você é curador do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas, que eu convido você para fazer uma visita ou para entrar no site, certo? Perfeito. Como é que foi feito isso? Porque isso eu acho fantástico, viu? Aquele museu é fantástico. Cláudia, eu sempre fui apaixonado por história e já disse isso, e o fato de eu haver me formado é uma prova disso. Ao chegar na magistratura, eu percebi, como eu conheço muito a literatura alagoana, as produções literárias, eu vi que havia uma lacuna muito grande de produções relacionadas com a memória, não só de Alagoas, mas sobretudo da justiça em Alagoas. E comecei a reunir documentos, informações e objetos de modo até particular, comprando em leilões fora do estado, até fora do país. Eu comprei algumas coisas que já estavam fora do país, daqui de Alagoas, tipo documentos importantes da nossa história que acabam sendo levados... Muita coisa você comprou do seu bolso, né? Sim. Basicamente, eu fiz um investimento particular e fui reunindo esse material. Em dado momento, nós tentamos criar no prédio histórico do Poder Judiciário, que é ali na Praça Deodoro, na esquina, o velho prédio do Tribunal de Justiça, um museu. E houve, assim, a boa vontade de muitos desembargadores, mas para fazer um museu não é fácil. Não é fácil porque demanda, primeiro, pessoas que conheçam e saibam lidar com isso. Esse é o ponto principal, que tenha tempo, que entenda, que associe as coisas que têm que ser associadas. Então, o museu ele tem uma temática que precisa ser respeitada. Ele não pode se ele está, no caso do Tribunal de Justiça, se ele tem a ver com a justiça, ele não pode diversificar muito, senão perde um pouco a finalidade. Então, isso decorre do conhecimento que o profissional tem que ter para montar esse espaço. De modo que nem nós, ao decidirmos fazer, não chamamos de museu, chamamos de Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas, que é um nome mais simples. Museu é um nome muito pomposo. Então, chamamos de Centro de Cultura. E lá nós abordamos basicamente a história da justiça, mas sem esquecer que a justiça é um pilar da sociedade. E, portanto, quando a justiça decide, ela está decidindo para a sociedade. Há uma interlocução constante entre a vida social, política, econômica com a justiça, por conta dela ser um pilar da sociedade muito importante. De modo que tem fatos históricos que se relacionam com muita facilidade. Posso citar um exemplo. Na política aconteceu o primeiro impeachment do Brasil aqui em Alagoas, mas esse processo foi decidido no Tribunal de Justiça, por exemplo. Então não tem como dissociar. De modo que o nosso acervo, ele trata especificamente de coisas da justiça, mas resvala para outros setores, por uma necessidade até de explicar melhor para o visitante, para o pesquisador, que essa comunicação é constante. Doutor Claudemiro, você se reportando ao impeachment, eu me reportei, eu era pequena. Morava na Praça Gonçalves Ledo. Sim. Aquilo ali ficou uma praça de guerra com o Exército. Por quê? Porque morava o presidente do tribunal, que era doutor Meroveu de Mendonça. Exatamente. Do outro lado, morava o presidente da Assembleia Legislativa, que eu agora não estou lembrando o nome. E do outro lado, morava um deputado. Então, eu tenho medo que aquilo virasse uma praça de guerra. Era um caldeirão, né? Era um caldeirão. Então, ali, a gente até dava... não dava comida, mas dava lanche aos soldados, né? Uma maneira de também acolher. Tem foto desse período, Cláudia? Tenho não. Ah, que pena. Tenho não. Esse registro que você está fazendo aqui é importantíssimo. Mas quem você deve ter Sim.
quem devia ter era Georgette Mendonça. Mas eu não sei para quem ficou o acervo da Georgette Mendonça. Eu não sei se está com aquele menino, olha, aquele que é o presidente atual do tribunal, do CSA. Sabe, eu não sei se está com ele esse acervo, porque eu me lembro que ela ficava na janela e a gente ia falar com ela e ela dizia assim, não, tá tudo calmo, tá tudo bem. E doutor Merovel andava no jipe dele. Certo. Era um jipe velho. E ela gostava de pesquisar também, né? Ela era Produziu muito. Produziu muito. Eu tenho as obras dela. Fundadora de vários grupos literários de Alagoas. Estou falando em Georgette Mendonça. E o doutor Merovel, só para historiar, ele tinha um jipe velho da guerra. Sim. Quando ele aparecia na rua, a gente entrava com medo, porque ele não fazia a volta, não parava para entrar na garagem. Ele ia direto, a casa dele era de esquina, ele ia direto e entrava na garagem. De vez. De vez. Eu acho que ele não sabia frear. Mal dizendo, devia saber, né? Era Mário Guimarães. Mário Guimarães. O deputado. Sim. E do outro lado, daqui a pouco eu lembro do nome também, era Coutinho, se não me engano, mas não era o Coutinho da Praça Sinimbu, não. Certo. Então, a gente convivia muito com esse pessoal ali na Praça Gonçalves Lima. E eles eram assim, tão simples quanto você. Porque tem pessoas que não sabem viver com o poder. Né? Diz tem uma frase até conhecidíssima, um jargão popular, que diz: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Né? Exato. E uma vez eu me lembro que eu já fui delegado também, mas eu estava num carnaval, carnaval costuma ter muita efervescência de confusão, até pelo próprio frevo em si. Eu estava vindo na porta da delegacia e vi um policial trazendo um preso, conduzindo um preso de forma inadequada e excessiva. E do meu lado tinha um coronel que estava participando da missão de controlar o carnaval e tal. Ele, encostado na porta da delegacia, dizia: olha, o coronel dizendo isso, eu queria ter a autoridade que um soldado às vezes pensa que tem. Olha! Eu nunca esqueço disso. Então, há pessoas que não absorvem bem o poder que a função lhe confere. E isso não é bom, isso não é bom. Você falou há pouco, no começo do programa, dizendo que nós aparecemos pelo que fazemos, porque somos pelo que fomos, né? E as pessoas não se tocam disso, quer impor uma situação, e isso não é bom. Isso não é bom. Você tem que deixar que a coisa aconteça naturalmente. E quando se trata da interlocução, do relacionamento de pessoa para com pessoa, esse respeito tem que ser constante, independente de todos os níveis sociais, ou condição social, ou qualquer outro predicado que distinga uma pessoa da outra. Não pode haver esse distanciamento. O respeito tem que ser plano, sempre, com qualquer pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito simples. O meu gabinete no fórum, eu já sou magistrado há 27 anos, é a porta aberta. Eu tenho o maior prazer de receber o cidadão do sítio, cheirando a suor, sujo, enfim, desculpa, na necessidade dele. De cavalo. Também. Igual o gerente de banco diz, que é do sítio, né? Do sítio. Ou engravatado, o doutor que chega, recebe do mesmo jeito, com maior atenção, com maior carinho. Eu não faço distinção. O magistrado é um homem do povo. É um homem pago pelo povo. Então, portanto, ele tem que ter essa noção. Eu estou me referindo ao magistrado. Isso pode ser expandido para um militar, para um médico, para um professor. Sim. Qualquer profissão. Né? E é dessa forma que eu vejo e eu tento atuar. Claro, não sou perfeito, tenho minhas falhas também. Evidentemente, sou humano. Mas eu procuro muito, muito mesmo observar que a pessoa, por exemplo, que vai a um fórum angustiadíssima para resolver um conflito, para se informar, obter um encaminhamento, ela vai tensa. Ela vai acreditando na figura do magistrado, daquele homem que representa o poder, e ela confia, ela vai se orientar, ela vai se resolver. Então, ele do lado de cá, o magistrado, tem que ter essa noção para dar atendimento à altura da demanda, né? Nossa, isso é muito bonito, viu? Essa maneira de você falar da sua função, porque a sua profissão como é que a gente diz, qual é a profissão de um magistrado? Um julgador. Um julgador, né? E é muito difícil a pessoa pensar assim, deixar a porta aberta do seu gabinete. Claudemiro Avelino de Souza, você já é juiz há quantos anos, você falou? 27 anos.
Mas antes de ser juiz, você era Fui delegado também, fui escrivão de polícia. escrivão de polícia. Que vivência Fui você corregedor tem. de polícia também. Corregedor de polícia. Fui. Você era Eu um comecei menino. jovem, eu comecei muito jovem. Era isso que eu ia dizer, você era um menino, né? Eu comecei jovem, inclusive trabalhei no comércio também, trabalhei alguns anos no comércio, comecei com 14, 15 anos, já estava de carteira assinada, né? Tanto é que hoje, Cláudio, eu já tenho idade de me aposentar, se eu quiser já posso me aposentar. Já quando somou tudo, eu tomei um susto do tempo que eu já venho de lá para cá sem parar, né? Tenho uma boa saúde, graças a Deus, isso tem me ajudado muito a segurar o barco, né? Mas você é atleta. Eu também me ajudo desse lado, né? Eu sou corredor, né? Participo de corridas de rua e treino com uma certa frequência, tenho cuidado com a alimentação. Não sou uma pessoa muito estragada. Quando jovem já fui meio estragado, né? Porque jovem não tem juízo. Mas depois que a gente casa, tem filhos, tem família, adquire digamos assim, a responsabilidade de um homem adulto, né? Ou da profissão que exerce, que assume, né? Claro que a gente tem que se enquadrar mais e eu fiz isso, né? Claudemiro, eu não sei, mas eu sempre peço isso para você colocar no papel. E você até, olha a cara dele, até hoje não colocou no papel. É o seguinte, você estava correndo em Paris. Sim. Quando houve o incêndio da Notre Dame, né? Foi Notre Dame, de Paris, foi. Eu estava em Paris quando aconteceu o incêndio. Você estava fazendo o que em Paris? Eu cheguei a ver as fumaças do incêndio. Eu fui participar da Maratona Internacional de Paris. Certo. Aí você viu a fumaça. Na verdade, Cláudia, a corrida foi no domingo e o incêndio foi na segunda-feira. Eu estava me preparando para ir a Londres quando vi o zum, zum, zum e a turma já se comunicando pelo WhatsApp, dizendo que a igreja estava pegando fogo. E ela era muito alta e eu estava próximo, não estava muito distante. Estava ali perto eu me hospedei perto do arco, naquela região dali. Então, se dava para ver a fumaça. Eu não fui até a igreja, até porque eu tinha que embarcar. Senão eu teria ido mais próximo. Certo. E estava tudo isolado, a polícia isolou logo tudo, né? Mas eu vi a fumaça do incêndio da catedral. E não bateu foto? Não pude bater foto, também não bati foto. Não lembrou, porque da janela você podia bater a poderia, foto. não fiz foto, infelizmente. Mas as pessoas ficam tão abaladas que esquecem até de documentar. Não, foi uma coisa assim... O que não é o seu caso, tudo seu é documentado. Quando eu era jovem, assim, com uns 15, 16 anos, eu li a obra de Victor Hugo, acho que é Victor Hugo, sobre a Notre Dame, né, de Paris, né? Eu li e fiquei impressionado, né, com aquela personagem, o Corcunda, tal, que via na torre e tal. Então, eu com 15 anos, e esse monumento para mim, que tinha mais de 800 anos, né, era algo assim muito especial. Eu tive a oportunidade de conhecer em outra viagem que eu fui, mas dessa vez que ela pegou fogo. Minhas filhas tinham visitado a igreja no domingo, enquanto eu corria, elas foram visitar. E eu não pude visitar porque ia participar da corrida, por isso que eu também não fui. Eu até depois, para colaborar com a reconstrução da igreja, eu comprei uma medalha de prata que foi produzida lá e vendida para arrecadação de fundos. Eu até comprei, eu tenho essa peça, sou numismata, né? Então, aproveitei e comprei essa peça muito bonita, por sinal. Mas eu insisto que você deve ter percebido e até sentido como que o povo ficou na hora que você saiu, né? Nossa. Então, é isso que eu sempre lhe cobro. Tá. Você escrever sobre isso. Na verdade, eu até já rascunhei esse material, Cláudia. A gente acabou não publicando, né? Mas vai ter oportunidade de publicar na revista, se Deus quiser. Porque ele publica na revista Cultural Gente da Gente desde o primeiro número. É verdade. Eu esqueci de trazer a revista que você é capa, meu nobre. Você e Lisete Lira. Grande Lisete, que partiu há pouco, né? Exatamente. Mas esse fato do incêndio de Notre Dame é um negócio assim que realmente... As pessoas, Cláudia, lá, quando a notícia saiu, elas ficavam sem acreditar. Era uma coisa assim, as pessoas ficavam assustadas, assim, chegavam a perceber. Elas só conversavam-se isso, lá no centro de Paris. Lógico, né? Uma catástrofe dessa, nossa, foi uma coisa assim dantesca. Até quem não era de lá ficou apavorado, como eu, né? Imagine quem é da cidade, né? Foi algo assim dantesco. Terrível. Agora voltemos, saímos do corredor, do atleta,
né? Que temos até retrato, uma foto dele atleta. Quando você puder colocar, viu, o Kennedy? Coloca. Tem foto minha atleta aqui? Tenho. Foto dele atleta, tenho. Eu pesquiso quando eu vou entrevistar. Ah, bom. E eu até estava há pouco tempo conversando com o Djalma Mello. Sim. E ele dizendo que vocês vão agora para não sei para onde. Londres. Para Londres. Vamos para correr em Londres. Fazer a maratona de Londres, É. Olha, meu Deus Porque do tem céu. uma prova mundial, podemos dizer assim, ou uma premiação mundial, que é o seguinte: se você participar das 6 maiores, que eles chamam Six Majors, né? Maratonas do mundo, que ficam 3 nos Estados Unidos, tem a de Londres, tem a do Japão e a de Berlim, que eu já fiz também, de Berlim. Olha lá. Aí, tá, é verdade. Aí Essa aí com Dalmages, né? Essa foi da Associação dos Magistrados, foi a nosso campeonato Ele é o nacional. corredor. Obrigada, Kennedy. Pois então, aí se você conseguir completar as 6, que até o Drauzio Varela conseguiu recentemente essa proeza de completar as 6 maratonas, você ganha um certificado especial tal, do Comitê Olímpico, é uma coisa assim bacana. E são poucas pessoas que têm, porque você conseguir correr, é Japão, Alemanha, 3 nos Estados Unidos e a de Londres, são 6. E eu soube agora que entrou a 7ª, que é a da Austrália. Então, você tem que fazer todas elas. Então, questão de despesa de locamento não é acessível para todo mundo, não, né? Não. Então, é por isso que poucas pessoas no Brasil têm esse título. Eu estou correndo atrás para ver se eu consigo. Eu e Djalma. Que coisa maravilhosa. Um abraço para o Djalma, viu? Djalma, um abraço para você. Nosso colega corredor. Nosso colega corredor. Que eu agora Jacarecica tem corrida todo domingo. Está voltando, Cláudia, tá porque voltando, a gente corria muito, de repente parou por conta da pandemia, mas aos pouquinhos está voltando, né? Isso é muito bom. Estamos conversando aqui, para você, meu telespectador, com o juiz de direito e pesquisador Claudemiro Avelino de Souza. Claudemiro, você é assim que fala, é titular da comarca? É comarca? Eu sou titular da 2ª Vara Civil da comarca de Penedo. Lá tem outros juízes? Penedo, nós somos 5 juízes. Nós temos 3 varas cíveis, uma criminal e o juizado especial. Você já está em Penedo há quanto tempo? Há 25 anos. 25 anos. Nossa. Eu sou magistrado em Penedo. E ninguém abre mão de você, né, lá? O que é que acontece? Como eu sou pesquisador, cheguei em Penedo e me deparei, arrumando os arquivos, Cláudio, eu me deparei com um acervo importantíssimo. No antigo Fórum de Penedo funcionou o Banco do Brasil. E tem a caixa forte do banco e atrás da caixa forte tem um outro cofre. E eu arrumando o arquivo com a minha equipe, descobri um acervo muito antigo, alguma coisa do século XVIII e quase tudo do século XIX. Eu fiquei encantado quando vi esse material, comecei a pesquisar para entender como funcionava a justiça. Ora, eu já gostava de história, encontrando a fonte primeva dessa qualidade, foi um encantamento. Aí comecei a examinar esse material, compreender como funcionava a justiça do Brasil Colônia, e foi aí que nasceu esse livro dos desembargadores, decorre disso. E o outro da comarca que eu acabei de concluir, logo a gente publica, se Deus quiser, que é contando a história de todas as comarcas de Alagoas, que somos hoje 55. Já foram mais, mas às vezes quando há fusões, a extinção de comarca e tal. Temos hoje 55 comarcas e eu, há muitos anos já que eu pesquiso, né? Porque eu não tenho tempo, né? Eu vou inventando tempo, como disse no começo da nossa conversa, para poder fazer a pesquisa, né? Eu acho que seu dia tem 48 horas, 56. Agora, você tem uma peculiaridade interessante. Você já foi juiz agrário, né? Eu fiquei 4 anos na vara agrária, aqui na capital, na 29ª Vara, e foi uma experiência assim muito rica, muito diferente, e eu diria, eu estava na Espanha quando recebi o comunicado, estava de férias, viajando, quando o tribunal me informou que eu teria sido designado para assumir a vara agrária. Eu tomei um susto, porque essa vara, ela se movimenta sobretudo antes, quando a competência dela era somente para isso, hoje mudou um pouco, com os movimentos sociais, que são os invasores de terra. Certo. Né? E é uma coisa sempre muito difícil, muito crítica, muito aterrador. E quando eu tomei conhecimento, tomei um susto, mas quando o chefe manda, a gente cumpre, né? O tribunal mandou, eu não tinha opção. Mas vim com esse meu espírito conciliador, de sempre que tivesse um conflito ou invasão, eu ia ao local pessoalmente, conversar com o dono da propriedade, conversar com os policiais que sempre são chamados a intervir em muitos casos, e com o próprio invasor.
Sempre fiz isso. Colocava o boné, tirava o terno, botava uma bota, como se diz, e andei esse estado todinho, sertão, todas as áreas do estado eu andei, conversando com as pessoas que estavam lá. Eu ia com o pessoal, evidentemente com a segurança, né? Eu ia, mas conversava com todos e sempre, Cláudio, nesses 4 anos, nunca tomei terra de ninguém, como se diz, me permita a expressão ser dessa forma. E quando eles plantavam, eu esperava sempre que eles colhessem para depois migrar para outro local, quando não tinha a mínima chance dele permanecer aí. Eu consegui isso durante 4 anos, a vida toda. Não tomamos terra de ninguém. Pelo contrário, muitos proprietários até ofereceram fazendas para vender, para que essa fazenda fosse objeto de partilha entre essas pessoas que eram cadastradas para obter lotes de terra pela União. E eu sei de uma coisa muito interessante. Estamos conversando com o juiz de direito e pesquisador Claudemiro Avelino de Souza. Muito interessante que você muitas vezes fez uma conciliação de a terra teria que voltar para o dono, certo? Aí você me corrija se eu estiver inventando isso. Aí você fazia a conciliação de deixar os invasores colherem o que tinha plantado, que estava em época de... E depois era que ia entregar. Não colocava ninguém para fora. Inclusive, eu dei muito pouco trabalho à polícia. Porque antes havia uma política de sempre a polícia ser acionada, para atirar mesmo na marra. Não utilizei desse recurso e consegui evitar o conflito. Não, poupei o cofre do Estado, porque toda vez que a polícia se deslocava com várias viaturas, vários policiais, sim, é despesa. Eu que pago, não é? O cidadão que paga, exatamente. E eu ia pessoalmente, claro, com um grupo reduzido de policiais, porque o magistrado vai para o meio do mundo, tem que estar com a segurança da força pública. E eles eram muito atenciosos, era uma equipe muito boa. Eu até mando um abraço para todos que me ajudaram no período que eu estava lá. Sempre contei com a Polícia Militar, sempre tive uma aproximação muito grande, tenho um respeito muito grande pelo trabalho que eles desenvolvem. E quando precisei do serviço deles, sempre fui muito bem atendido. Mas eu usava uma equipe reduzida. E nessa conversa, a título de conciliação, eu sempre consegui que o dono da terra cedesse um espaço até que ele escolhesse o tomate, a macaxeira que fosse, o mamão, o que fosse lá. Muito interessante. Quando colhia, Cláudia, eles próprios saíam tranquilamente. Não precisava nem eu ir lá. Gente, isso é fantástico, sim, viu? Porque a gente só ouve dizer assim, a invasão, aí a polícia tira, a polícia vai, bomba disso, bomba daquilo. A palavra tem um poder muito forte. E às vezes a autoridade precisa fazer valer o seu poder pelo conhecimento e pelo poder da palavra, e nunca pela força. E nunca pela força. E você consegue isso. Quando eu consegui a respeitabilidade deles, dos membros dos movimentos sociais, ficou muito mais fácil eu trabalhar. Eu lembro que a minha escrivã à época, que ainda hoje está lá, Dona Conceição, a quem eu também mando um abraço, ela dizia assim, eu chegava na audiência, sempre tem essas audiências, muita atenção. No começo eles iam com foice, com machado, depois eu disse, não precisa. Vocês podem vir todos que quiserem, mas não traga os instrumentos de trabalho, não vai me pressionar, nem vai fazer nada aqui. E assim foi. No máximo, uma bandeira, alguns cartazes eles levavam, mas o instrumento de trabalho eu dizia que não levasse, eles não levavam. E aí enchia sempre o auditório da vara agrária, sempre cheio. Aquela tensão horrível. Aí a escrivã dizia, eu não sei onde você acha tanta palavra para conseguir convencer a todos. E eu confesso que quando saía de casa, eu rezava para que Deus me desse inspiração e a palavra correta para aquela crise, porque é muito tenso, realmente é muito tenso, muito mesmo. E aí você vai cozinhando aos poucos, usando a palavra correta, quebrando o coração de um, quebrando o coração de outro, conversando e tal, e termina conseguindo, Cláudio. O ser humano tem uma capacidade que desconhece. Consegui, durante 4 anos, não tem invasão de praça, não tem invasão de órgão público, terra teve muita invasão, mas eu consegui administrar. Quando eu saí da Vara Agrária, recebi de presente deles uma bandeira daquelas que eles usam no movimento, em homenagem. Eu lembro que uma vez eu tirei férias e um colega foi me substituir e adotou a política anterior de ter que tirar, de botar a polícia, tal. Eles cercaram o Tribunal de Justiça com faixas pedindo o meu retorno. Eu estava só de férias, né? Quer dizer, eu conseguia, do meu modo, resolver e era bom para o Estado, era bom para eles, era bom para o dono da terra, sem conflito. Interessante. Isso é possível. Isso é possível. É possível. Claro, não foi de começo, né? Eu primeiro tive que mostrar a eles o respeito que eu tinha pela causa e como eu podia conduzir aquilo sem violência e sem gerar prejuízo. Porque quando um trator passava no que eles plantavam, eles já não tinham nada e o prejuízo era muito maior. Eu nunca permiti que isso acontecesse. Qual é a maior demanda de casos na Justiça de Penedo? A questão de família.
eu nem penso para responder, né? Normalmente questão de família. Isso significa crises em divórcios, significa crises de pai que não quer reconhecer a paternidade, né, por exemplo, e é muito alto esse índice, dentre outros, né? Mas esses dois são os carros, o forte, né, da situação. Eu agora lembrei de uma coisa, como a nossa entrevista, eu disse assim, é muito espontânea, é mais um bate-papo. Aí eu já vou pular para outro item. A gente esquece até que está no estúdio. Eu há pouco estou pesquisando com o Cremildo, que é sapientíssimo da maçonaria pelo Grande Oriente. Conheço. E ele está escrevendo sobre Montezuma. Não é o Montezuma lá... do Império Inca? Não. É o Montezuma, que é o Marquês de Alcaiaba. Alcaiaba, perfeito. Passou aqui em Alagoas ele, salvo engano, né? E tem um detalhe, ele foi o primeiro presidente da OAB. Nacional? Nacional. Eu tenho escritos dele, Cláudia, eu estou me lembrando agora aqui. Eu vou pedir cópia. Diga ele se ele precisar de alguma coisa, eu tenho. É porque eu ajudo a ele, né? Ótimo, pronto. A cabeça dele então, quando vier um fugazinho, eu já vou procurar o material que eu tenho sobre ele. Sim. Eu tenho as publicações antigas que tem textos dele e eu posso ceder, claro. Interessantíssimo. Eu tenho umas revistas do século XIX que abordam algumas questões já e que ele se pautou nelas para escrever algumas coisas. Eu tenho isso. E ele fugiu muito, né, do Brasil, ele fugiu, foi para a Espanha, mas isso é outro assunto. Deixa para contar no livro, né? A gente está, como eu digo, meu telespectador, a minha entrevista é muito espontânea e às vezes eu fujo até do rumo da prosa. Mas eu não deixo de admirar esse livro. Esse livro aqui, escrito, foi uma pesquisa, né, doutor? Uma pesquisa de muitos anos, porque às vezes, Cláudia... Olha ele na tela ali. Aí por exemplo, um cidadão que mora até fora do país, aconteceu isso algumas vezes, ou fora do estado, mas que teve um avô, um bisavô que foi desembargador. E ele, às vezes, em viagem, passava por aqui e ia ao Tribunal de Justiça para saber, coletar, colher informações sobre aquele parente antigo. E o tribunal tem os dados, mas nos arquivos, né? Nos arquivos, não tinha numa fonte única como que você pudesse consultar com praticidade, né? E aí surgiu a ideia da gente resgatar todos os desembargadores desde o século XIX até o último que tomou posse, que foi a composição dessa obra aí. Eu fiz uma breve biografia, onde eu traço a trajetória dele, dados pessoais, os principais, e a trajetória funcional, as comarcas que passou, quando tomou posse, foi presidente, foi corregedor e tal. Então, não dava para fazer uma coisa muito longa com todos, porque são 97 desembargadores que são biografados aí. Mas eu fiz um resumo interessante de todos. Kennedy, se você puder, coloque essa página que ele fez, foi o ano passado que ele me dedicou um livro. Coloque essa página aqui, isso é uma honra, viu? Se você puder colocar essa página, eu agradeço. Agora aqui, você fez a pesquisa, aqui tem 97 desembargadores. E você disse que já tem 3 que ainda da publicação do livro para cá, temos mais 4 novos desembargadores. Então já são 101. Porque o último que tem aqui... é o doutor Adamastor. Celírio Adamastor Tenório Acione. Quando eu fiz o livro, era o mais novo, era o novel desembargador, era o mais novo. Certo. De lá para cá já temos mais 4 desembargadores, que é o desembargador Carlos Cavalcante, desembargador Ivan Brito, desembargador Orlando Rocha e o doutor Fábio, que entrou agora. Mas o Fábio Ferrário. Fábio Ferrário, porque o Fábio Bittencourt está aqui. Não, é o Fábio Ferrário. O desembargador Fábio Bittencourt, que é o nosso corregedor atualmente. Olha a minha dedicatória. Eu vou ler a dedicatória que eu ganhei esse livro o ano passado. Por favor. A dileta e prezada Cláudia de Bulhões, com especial apreço, um pouco da memória da justiça lagoana. Aí você colocou aqui isso. Abimocorde. Abimocorde. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Eu gosto muito de latim, Cláudia. Estudei latim até para pesquisar, né? Eu fui aluno do professor Luiz Galvão durante alguns anos. Ainda ontem tive a sorte de receber o telefonema da filha dele, a Teresita Paturi, que é médica, que está produzindo um trabalho, já estou aqui dizendo em primeira mão, sobre
o pai, sobre o professor Luiz Galvão. Eu precisei, nas pesquisas, ler textos em latim e não tinha o conhecimento. Tive que estudar para facilitar minhas pesquisas, né? Esse livro, eu ganhei ele no mês 9 do ano passado. Já estamos no mês 10, agora que eu estou tendo oportunidade de entrevistar o autor dessa pesquisa. Eu acho muito interessante, porque aqui há pouco tempo eu queria saber sobre uma determinada pessoa. Aí eu vou aqui, procuro. Sabe nome, pai, mãe, onde nasceu, onde se formou, exatamente, por onde passou, os cargos que exerceu, o livro que publicou, né? No caso, tem alguns que publicaram também. Agora, eu não entendi isso aqui. Composição por antiguidade. Ah, isso são os atuais. Os atuais. Ah. Esses são os atuais. Tá, porque eu li aqui ontem, desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas. Isso é assim, antiguidade? Tem gente mais antiga. O que chegou primeiro, de todos, foi o que chegou primeiro no tribunal. Aí é a antiguidade do que chegou primeiro até que chegou o último, né, que é o mais recente. Mas esses que estão atualmente? Esses que são os atuais desembargadores de Alagoas. Eu também prestei essa homenagem a eles, citando a composição do tribunal atual. Que foram o desembargador Washington Luiz Damasceno, a desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, que foi a primeira, não foi? Desembargadora, perfeito. Mulher. Exatamente. O doutor Sebastião Costa Filho, desembargador José Carlos Malta, amo doutor José Carlos. Nosso sertanejo. Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, desembargador Otávio Leão Praxedes, desembargador Alcides Guzmão da Silva, desembargador Tutamer, desembargador Clever, desembargador Paulo Barros, desembargador Fernando Torinho, desembargador Fábio José Bittencourt, doutor João Luiz Azevedo Lessa, desembargador Domingos de Araújo Lima Neto, doutor Celírio Adamastor Tenório Acioli. Isso... Aí vem Carlos Cavalcante, vem o Orlando Rocha, Ivan Brito e Fábio Ferrari, que são os 4 últimos que entraram. Que a gente já está pensando numa nova edição para atualizar, colocar alguns dados que eu não pude colocar na época, que hoje eu já tenho, e acrescentar os que entraram depois da publicação. Eu considero meu telespectador. E além de considerar, de amar, eu tenho um respeito muito grande por Claudemiro. Obrigado, Cláudio. Pela maneira que ele levanta também a cultura alagoana. Porque isso é cultura. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aqui não é só uma demonstração de quem foi desembargador, não. Isso aqui é cultura. Você levantar 97... 97 desembargadores... O Cláudio, sabe, uma das dificuldades imensas foi localizar as fotos desses homens do século passado. Eu andei em vários estados atrás de familiares que não moram mais em Alagoas para levantar algumas fotos dessas. Outra nós já tínhamos aqui. Essa foto está interessantíssima. Esse homem foi o juiz que assinou a última pena de morte do escravo Francisco na cidade do Pilar. Foi ele que assinou a pena de morte, a última do Brasil. Do Brasil. Ele mandou enforcar o escravo que matou o patrão. E eu peguei logo aqui, né, para poder você... Francisco José da Silva Porto, depois foi conduzido a desembargador. Certo. Então esse foi o primeiro, foi o juiz... Que assinou a última pena de morte por enforcamento no Brasil, que foi aqui no Pilar, Alagoas, 1876. Olha... Como é que eu fico maravilhada com essas coisas, viu? É um resgate interessante que já se fazia necessário, sabe, Cláudia? É quase que, como eu costumo dizer, uma missão da gente, né, de fazer. E tem coisa que a gente começa que, se soubesse o peso e a dificuldade, a gente não dava início, não. Eu confesso, essa pesquisa e também a da história das comarcas, eu já faço isso há mais de 10 anos, eu pesquiso, considerando que eu não vivo só de pesquisar, eu tenho a comarca para dar conta, então eu faço nas horas vagas, nos feriadões, final de semana. E sua vida pessoal e suas corridas. Também, não é? Também. Isso também faz parte da para equilibrar, saúde, mente e corpo, né? Exatamente. Mente e corpo, né? Qual outro desembargador aqui que você gostaria de, não referendar, mas que tem outro fato assim como o doutor... Olha, doutor Francisco José da Silva Porto. Nós tivemos, assim, para chegar a desembargador, dizem popularmente que um juiz, por pouco que sabe, ele sabe muito.
Primeiro pela preparação, depois pela convivência com o povo e com os operadores do direito. Porque toda vez que um advogado produz uma peça, os advogados, e nós temos muitos bons advogados em Alagoas, eles se esmeram para convencer ao magistrado de que o direito certo é aquele, de que o melhor direito é aquele. Então ele faz uma peça bem elaborada, aí ele cita outros autores, ele faz uma construção bonita, uma aula de direito. Tem petições que são aulas de direito belíssimas e o juiz lê aquilo. Então o juiz já tem o conhecimento dele e ainda adquire o conhecimento que lhe chega através das petições e das peças que acabam compondo o processo. Então o magistrado, ele é um repositório de informações o tempo todo. Então por isso que se diz que um juiz que, por pouco que sabe, ele sabe muito. Onde eu quero chegar? Para chegar a desembargador tem vários critérios e um deles, inclusive, é o merecimento, onde o conhecimento vale também, impulsiona, até porque são peças analisadas para que haja aquela votação e tudo mais, que eu não vou detalhar aqui. Ou seja, para chegar a desembargador, normalmente se chega com muita bagagem. Eu quero dizer o seguinte, neste livro e atualmente no quadro, temos excelentes nomes, excelentes profissionais de direito. Dos que já partiram, Moura Castro, por exemplo, ele tem peças que foram lidas e produzidas em peças na França, citadas em jornais franceses. Quer dizer, uma decisão feita aqui no Tribunal de Alagoas ganhar uma repercussão tão grande que acaba sendo citada, acho que é o jornal Legalité, uma revista jurídica francesa, Legalité, que citou trabalhos desse desembargador de Alagoas. E um livro desse serve para transmitir esse conhecimento, democratizar essa informação, porque se não tiver a pesquisa, a turma jovem de hoje não tem conhecimento. Com o livro tem essa possibilidade de saber que grandes homens daqui das Alagoas tiveram projeção internacional, como Moura Castro, e eu poderia dizer até outros também. Como Augusto Galvão, que teve uma importância muito grande no Código, na construção e na aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal do Brasil. Augusto Galvão, que é tio do doutor Aloysio Galvão, que também foi juiz, o professor de latim. Ele tem um trabalho, que tem até no nosso museu esse trabalho, uma publicação, onde a participação desse juiz é uma coisa assim brilhante. Na verdade, ele era à época presidente do tribunal, quando foi convidado para a primeira conferência dos desembargadores do Brasil, né? E depois convidado para compor essa comissão que estudou a aplicação do Código de Processo Criminal do Brasil. Estamos entrevistando o juiz de direito e pesquisador Claudemiro Avelino de Souza. Claudemiro, eu não sou da área de direito, mas eu vejo assim que tem coisas que são resolvidas por coisas que o juiz dá. Como é que chama? A sentença? Sentença, né? Outras sentenças são baseadas naquela sentença. Sim. Como é que chama isso? Por jurisprudência. Isso, por jurisprudência. A gente faz tanto uma coisa que ela acaba virando jurisprudência, ou seja, ela é um norte para que situações semelhantes futuras se baseiem nela, nesse julgado anterior. Entendi. Porque eu já ouvi assim, às vezes o advogado faz baseado na jurisprudência, aí cita, não é? Perfeito. Olha, eu acho o direito uma coisa maravilhosa. Viu? O direito é um leque, né? É o leque, porque tem as coisas objetivas e as coisas filosóficas e psicológicas. Tem a filosofia do direito, né? Filosofia do direito. E as psicológicas. Também. Tem a psicologia forense. A psicologia forense. O direito, ele invade muitas áreas. Porque, Cláudia, nós usamos o direito todos os dias. Ao sair de casa, você já começa a usar o direito. Ao passar um cartão de crédito, a fazer uma compra, a se dirigir no trânsito, ao se conduzir no trânsito, tudo que a gente faz, ao cumprimentar uma pessoa, tudo tem lei, né? Ao acertar algo com alguém, fazer um contrato verbal, tudo é direito. Tudo está pautado na lei. Então, a vida civil, os atos da vida civil estão todos regrados pelas leis, pela legislação. Então, o direito está no nosso dia a dia, do momento que você acorda até quando vai dormir. Claudemiro, esse livro, a pessoa adquire
Ele tem na internet, como é que se diz? Em flip, ou seja, a pessoa pode procurar ele e ler pela internet? Pode, está disponível no museu, você tem acesso a ele, já está digitalizado. Isso é importantíssimo. Porque o nosso museu, Cláudia, ele tem uma conotação muito interativa, se utilizando os recursos tecnológicos atuais. Por exemplo, o menino chega lá, o garoto, o estudante, o pesquisador, qualquer pessoa, chega lá, nós temos um painel com algumas autoridades importantes. Pontes de Miranda, entendeu? Tia Marcelina, do Candomblé, Princesa Isabel, Dom Pedro II, algumas figuras assim exponenciais. Aí você quer uma recordação com a figura dessa, então você chega lá na tela, touchscreen, você faz a foto da própria tela e da própria tela você manda a sua imagem com aquela autoridade para o seu e-mail. E a meninada gosta muito disso, né? Essa interatividade. Né? Fora você poder pesquisar na tela touchscreen também. É um museu tradicional, tem peças antigas também expostas, mas tem esses recursos tecnológicos que nós aplicamos, que deu muito certo. E foi por conta disso que eu acabei sendo convidado para participar de uma das alas do Museu do Supremo Tribunal Federal. O museu de lá também está parecido com o daqui? Assim, tanta o de lá é 10 mil vezes maior, né? São 20 mil metros de mármore branco no museu. Mas assim, eles já estão também aplicando tecnologia para atender essa demanda dos jovens que já nascem teclando, né? Ô, doutor Claudemiro, que cabeça é essa que até orientou para esse museu ser assim? Então, a gente vai despertando. O homem, a gente se embaraça porque o homem é um ser em evolução constante, né? E a gente não se apercebe que é agente da história o tempo todo. Nós estamos fazendo história aqui. Estamos. Daqui a 20 anos, se alguém quiser estudar o seu trabalho, vai ouvir isso aqui, vai assistir isso aqui, vai ver quem fazia, quem ajudava na composição, qual o objetivo do programa. Então, a gente o tempo todo, sem perceber, nós somos agentes da história. Então, e o historiador tem essa visão bem mais ampliada, bem mais ampliada. E quando você vai lidar com o público, ele é muito díspare. Na idade, no conhecimento, em outros aspectos, na profissão. Você quer um produto para agradar, você tem que pensar nas variantes desse público. Criança, adulto, doutor, leigo. Então foi o que nós fizemos. Fizemos um museu tradicional, mas também tecnológico, para atender a todos. E é interessante porque se você, meu telespectador, quiser ler esse livro e pesquisar, vai lá no site do museu, que eu, por erro, desculpe, eu não copiei para colocar aqui, mas você sabe de cor? O site do museu? Não diria, para não errar, não diria. Mas é só pesquisar museu. CCMTJL. Não, CCM não. Desculpe, museu não. CCMTJL, acho que já localiza. CCMTJL. CCMTJL. Acho que já localiza. Aí você coloca esse CCMTJAL que localiza. E, inclusive, pode acessar o Tribunal de Justiça, primeiramente, e depois isso aí. E pode fazer a visita virtual. Né? 360 graus. Você entra no museu... É isso que eu estou querendo. Perfeito. Falar para o meu público que pode, se eles quiserem visitar esse livro virtualmente... Isso. Está lá disponível, no tá centro... Disponível. No centro, de eu só Cultura quero falar museu, não é? É Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário. Tá não só o livro, como você pode visitar as salas do CCM pela máquina, pelo computador. Que coisa maravilhosa, Cláudia. Amplia, detalha, tá bonito. Tá? E foi um trabalho de quem fez também muito bom. Núcleo Zero. A empresa, é daqui de Maceió? É daqui de Alagoas. Está fazendo um trabalho belíssimo, inclusive, fora daqui já estão sendo produzidos alguns trabalhos por eles. Risco Zero, Núcleo Zero. Perdão, toda vez eu troco. Núcleo Zero, o nome da empresa. Eles fizeram um trabalho muito bonito, inclusive essa projeção mapeada que será feita hoje à noite na frente do nosso Tribunal de Justiça, por conta daquele evento, que talvez se ainda fosse perguntar alguma coisa, vai ser feita por eles quem produzem isso, um material muito bonito. E esse evento de hoje, ele vai ser como e para quê? Esse evento de hoje, ele tem a finalidade de comemorar os 130 anos do Poder Judiciário em Alagoas, alusivo a 1º de julho de 1892, quando o Tribunal de Justiça, à época chamado Tribunal Superior, foi instalado. A propósito disso, essa primeira ata que foi feita para a instalação do Poder Judiciário em Alagoas,
Porque foi assim, nós lembramos, houve a proclamação da República, Sim. houve a primeira Constituição da República, que autorizava os Estados-membros fazerem as suas constituições, e as constituições dos Estados, todas elas previam que precisava implantar o Poder Judiciário. Com Alagoas não foi diferente, então no dia 1º de julho de 1892 foi inaugurado o nosso Tribunal Superior. E essa ata que foi redigida já se tinha como perdida, Cláudia. As pessoas se referiam a ela como um objeto perdido já. E eu, nas minhas pesquisas, mexendo os papéis velhos, acabei encontrando, no meio de 800 quilos de papéis, encontrando essa ata original com as assinaturas de Gabino Besouro, que era então o governador. Era isso que eu ia perguntar, quem assinou a ata? Ele era o governador à época, era antigamente quem dava posse aos magistrados era o governo do estado. Mudou a legislação, mas na época era assim. E nós localizamos essa peça e ela está sendo hoje oficialmente entregue ao presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Cléver Loureiro. Ele está recebendo oficialmente e fisicamente essa peça para também oficialmente entregar para compor o acervo do CCM. E hoje, vai ser do lado de fora, vai né? ser na Praça Deodoro, hoje à noite, de frente ao prédio histórico do TJ. E a projeção mapeada com algumas entrevistas de autoridades relacionadas com Alagoas e com a história do direito e da justiça, serão exibidas nessa projeção mapeada hoje à noite, lá na Praça Deodoro. Tem também premiação do concurso que a gente fez, tem também atos culturais, como músicas, né? Coral e que mais? Tem uma série de atrações que a gente está preparando para receber o público. Meu telespectador, meu caro internauta, o juiz Claudemiro Avelino de Souza não é fácil, porque dizem, viu, que sua mão também é pesada, viu? Sabe o que é mão pesada, meu telespectador? Cláudio, o juiz tem uma missão muito difícil. Julgar, eu chego a me arrepio quando eu falo, não estou brincando não. Julgar com seriedade, próximo, né? Julgar o próximo e julgar com seriedade, com isenção, é uma das coisas mais difíceis do mundo. É muito, muito difícil, sobretudo em alguns casos. Não digo uma coisa simples, mas tem situações que realmente abala a estrutura do juiz. Porque você precisa tomar uma posição e você sabe que saia da sua caneta vai interferir na vida de uma família, de uma pessoa, de uma empresa. É muito complicado, mas é a missão. O Matuto disse, só faz a rodilha quem pode com o pote, não é verdade? E na vez que nós estamos ocupando a função, temos o compromisso legal de dar conta do recado, né? Nós vamos agradecer a sua presença, que sempre nos honra e honra a TV Assembleia. Obrigado, Cláudio. Muito obrigada, Claudemiro. E já estou avisando que já estourou há muito tempo o horário. Muito obrigada, meu caro telespectador e meu caro internauta. Obrigado, Cláudia.